Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Presidente, todas as senhoras e senhores deputados e, naturalmente, o Sr. Ministro e demais membros do Governo aqui presentes. Cumprimento e, muito embora a intervenção que temos incida essencialmente sobre a reforma proposta ou propalada em torno do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, relativamente à qual o Sr. Ministro, na intervenção inicial, dedicou, eu diria, pouco tempo, mas teremos tempo de obter os esclarecimentos que precisamos, mas não consigo resistir, depois de ouvir o Sr. Ministro no fundo, comunicar como um dos ganhos do aprofundamento de serviços partilhados entre PSP e GNR, e, portanto, como uma das manifestações de como este aprofundamento está a funcionar bem, a circunstância de ter havido uma vacinação conjunta dos agentes da PSP e da GNR, eu perguntava ao Sr. Ministro se considera que se enquadra também no âmbito do aprofundamento, que na opinião do Sr. Ministro corre muitíssimo bem, de serviços partilhados entre PSP e GNR, o cerco das forças da PSP à brigada da GNR, que trazia um carregamento de vacinas. Se enquadra também nesta estratégia de aprofundamento de serviços partilhados. E dito isto, Sr. Ministro, relativamente à reforma do CEF e àquilo que foi dito publicamente pelo Sr. Ministro, que é uma reforma naturalmente importante pelo seu significado político, também pelas suas circunstâncias temporais, porque é proposta em plena pandemia, e pelas suas circunstâncias políticas, porque ela surge na pendência da mediatização de um caso que todos concordaremos ser o caso mais negro deste governo e provavelmente de muitos anos que nos lembramos da democracia portuguesa. E a pergunta sobre esta reforma, Sr. Ministro, era, desde logo, porque é que se muda a estrutura do CEF? Ou seja, porque até agora, nas várias declarações, não há da parte do Governo o cuidado de explicar o que é que em concreto, quais são os ganhos em concreto, numa perspectiva do sistema de segurança interna ou na perspectiva de ganhos de eficiência com esta alteração. Naturalmente que sabemos, e o Sr. Ministro disse-o agora há pouco, que se enquadra no programa de governo e naquilo que foram os compromissos do programa de governo, mas isso, como compreenderá, não basta, é preciso perceber o que é que se visa ganhar com isso. E depois, porquê agora? Ou seja, o programa de governo, o governo está em funções há um ano e foi escolher dezembro, o mês de dezembro, uma semana e meia depois da polémica do caso Euromaniuk, para, apenas por coincidência, apresentar a intenção de reforma do CEF. E como em política o que parece é, ainda que possa parecer apenas uma enorme coincidência, o momento adequado, Sr. Ministro, para reformas não é, na nossa opinião, em cima de um dos eventos que, volto a repetir, todos concordamos ser o mais negro, ou dos mais negros, naturalmente, da nossa história democrática. E para já era só, Sr. Ministro, muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro da Administração Interna. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Coelho Lima. Sinteticamente, é porque exatamente em tempo de pandemia o Ministério da Administração Interna responde àquilo que são os desafios do país com a visibilidade e a colocação em primeira linha da resposta que tem. Só o Ministério da Saúde tem uma dimensão naturalmente superior à nossa nessa resposta, dentro da coordenação do estado de emergência que nos cabe assegurar, e não deixa, como disse, de fazer reformas em todas as áreas, cumprido o programa do Governo, que é um programa para 4 anos. E é por isso que começamos com a reforma dos serviços partilhados e, portanto, termos esta vacinação conjunta e termos 1.340 locais de entrega de vacinas feitas com articulação das forças de segurança e com a presença na coordenação do processo de vacinação, que, como sabe, cabe a 3 ministérios: o Ministério da Saúde, que tem a coordenação global do processo, o Ministério da Defesa Nacional e o Ministério da Administração Interna, mas que também, relativamente à reforma do CEF, eu queria dizer que a pandemia só aqui atrasa um processo que estava já em desenvolvimento. O caso que referiu da morte de um cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa foi investigada em março e não em dezembro e, portanto, o senhor deputado denuncia aqui aquilo que é a sua preocupação, que é estritamente mediática e que está dentro daquilo que é
a resposta foi dada em março, não foi dada em dezembro. A reforma do CEF tem objetivos, foi dada nas demissões, na abertura de inquéritos, na responsabilização, em como sabemos a IGAI foi até além do Ministério Público. A falta de sentido de Estado do PSD e, sobretudo, a falta de sentido de Estado do líder do PSD é que justifica algo que eu não acreditava que fosse possível. Não acreditava, disse, não é verdade. Não é verdade, porque do que conheço do Dr. Rui Rio, não acredito, mas que infelizmente me foi transmitido um tweet em que, a propósito de uma sondagem que dava o resultado habitual que têm dado todas as sondagens, que não interessa para aqui, na relação entre o PS e o PSD, dizia assim: é mais do que evidente que, face aos últimos acontecimentos políticos, o Governo e o PS só podiam estar a subir. Mais uma morte no aeroporto e a coisa vai à maioria absoluta. Força nisso. É este o sentido de Estado que envergonha Portugal do Dr. Rui Rio. A resposta aqui foi apurar a verdade e hoje um julgamento está a decorrer, a dimensão disciplinar está a ser desenvolvida e foi desenvolvida de imediato e quanto à reforma do CEF, consolida aquilo que é a separação clara entre a área policial e a área de apoio aos migrantes. Quanto à área policial, consolida o papel da Guarda Nacional Republicana, que hoje está na Grécia, no âmbito da Frontex, que articula com Espanha já o controle de fronteiras marítimas no sistema CIVIC, que tem a responsabilidade agora também na participação na gestão das fronteiras terrestres, que alarga o papel da PSP, que tem a responsabilidade pela segurança aeroportuária e que reforça a Polícia Judiciária em crimes de rede e transnacionais, como o auxílio à imigração ilegal ou o tráfico de seres humanos. Sobre essa matéria, como aliás sobre todas as reformas estruturais que estão a ser desenvolvidas, teremos todo o gosto em debater com seriedade e com profundidade, não neste padrão de tweet que parece mais uma experiência de outros continentes. Obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra, continuo no uso da palavra, o Sr. Deputado André Coelho Lima. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, agradecendo-lhe as respostas que nos deu, dar-lhe a seguinte nota. Sabe o que é que envergonha Portugal? O que envergonha Portugal é exatamente aquilo que aconteceu em março ao cidadão ucraniano. Isso sim é que envergonha Portugal. E vou-lhe dizer outra coisa que envergonha Portugal. Envergonha Portugal que toda a gente tenha rasgado vestes, mas só em dezembro é que o Conselho de Ministros, só em dezembro, na pendência da mediatização que o Sr. Ministro, em vão, nos tenta acusar, é que o Conselho de Ministros, à pressa, reúne para arbitrar uma indemnização à família do cidadão ucraniano quando o seu falecimento ocorreu, estando ele ao cuidado do Estado português, em março. E o Sr. Ministro explicar-me-á, usando as suas palavras, quando aqui disse bem-vindos à preocupação com os direitos humanos, eu pergunto ao Sr. Ministro se podemos usar essas mesmas palavras relativamente ao Primeiro-Ministro, que só no final do ano é que se lembrou de decidir em Conselho de Ministros, repito, uma indemnização de um falecimento que ocorreu em março. Isto sim é que são circunstâncias que de facto envergonham o país. Mas dizer, Sr. Ministro, e ainda procurando situar o debate na reforma do CEF e naquilo que é importante nós percebermos, como o Sr. Ministro disse, que o Governo pretende promover a separação orgânica entre funções policiais e funções administrativas, eu perguntava-lhe, Sr. Ministro, muito concretamente, se considera como funções administrativas as funções relacionadas com as migrações e se considera designadamente as funções fronteiriças também como funções administrativas no âmbito da reforma que está a ser prevista. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro da Administração Interna. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Coelho Lima, deveria ter mais consideração pela primeira Comissão. A primeira Comissão cumpriu a sua missão e estive aqui no dia 8 de abril a prestar todos os esclarecimentos à primeira Comissão. O líder do seu partido é que só usa isto com falta de sentido de Estado 9 meses depois para, enfim, manobra eleitoral de baixíssimo nível. A primeira Comissão toda
toda, tenho dito sempre, reafirmei-o no dia 16 de dezembro, quando aqui estive numa audição especificamente sobre este tema, a primeira comissão cumpriu atempadamente a sua missão. E, portanto, não me ouvirá dizer outra coisa. E o Governo também, porque atuou de imediato. E atuou de imediato, aliás, cada um faz a gestão dos seus sentimentos da forma que melhor entender. Eu tenho a consciência aqui tranquila de quem falou várias vezes com a embaixadora da Ucrânia, tal como fez o seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, de quem falou com a viúva no tempo adequado e de quem, depois da dedução da acusação, promoveu da dedução da acusação e do final do inquérito da IGAI, não teria sido possível antes, promoveu a indenização que foi arbitrada em menor prazo e com menor valor da história das indenizações atribuídas em Portugal. Desafio o Sr. Deputado a encontrar um caso em que o tempo da arbitragem da indenização ou o valor tenham sido diferentes. Naturalmente que controle de fronteiras não é uma função administrativa. Poderemos discutir a matéria e, por isso, referi a competência própria, que está, aliás, neste momento, a ser partilhada já pela PSP nos aeroportos e pela GNR no controle de fronteiras terrestres. Obrigado, Sr. Ministro. Continuo no uso da palavra o Sr. Deputado André Coelho Lima. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, aquilo que lhe queria perguntar, e não valendo a pena, ou não merecendo a pena perorar sobre circunstâncias que já todos percebemos, o que é fantástico aqui, Sr. Ministro, é o seguinte: o Governo apressou-se em tomar um conjunto de decisões sobre esta matéria na pendência da mediatização que ele conheceu no final do ano, fruto de uma investigação jornalística que ocorreu, e conseguir ter a coragem de acusar os outros daquilo que o próprio Governo fez, com toda a franqueza, Sr. Ministro, é algo que dispensamos, sobretudo para podermos debater aquilo que nos interessa, que é a reforma que está em cima da mesa, que é aquilo que eu estou a procurar obter esclarecimentos. E então vou, Sr. Ministro, sobre as circunstâncias de natureza temporal, que são aqui relevantes. Já me referi ao facto dela ter surgido no pior momento possível, em termos do seu Ministério, do Ministério que tem a seu cargo. Já me referi e vou não cometer a indelicadeza que o Sr. Ministro aqui cometeu relativamente às condições políticas que o Sr. Ministro poderia ter na pendência de uma circunstância gravíssima como esta, ou pelo menos, vamos dizer assim, de uma atitude da parte do Sr. Ministro relativamente à leitura dessas condições políticas, que só lhe teria ficado bem e só o teria reforçado ao invés daquilo que optou por fazer. Mas sem prejuízo disso, Sr. Ministro, dizer-lhe que estamos em meados de fevereiro e o Sr. Ministro disse publicamente que até final de janeiro apresentaria os termos da reforma do CEF. Como estamos em meados de fevereiro, perguntava ao Sr. Ministro se tem a intenção de trazer essa reforma ao Parlamento para aqui ser discutida e aqui ser analisada. E dizer-lhe também, numa altura em que estão as fronteiras fechadas e em que todos vemos pelas televisões o CEF no terreno em todas as fronteiras portuguesas, se considera o Sr. Ministro que é a melhor altura, que é a altura mais acisada para se discutir uma matéria desta natureza que, de facto, como diz o Sr. Ministro, nada tem que ver com mediatização, porque em dezembro o que nos está a querer transmitir é que em dezembro nem imaginava que iria ter que fechar fronteiras, o que também dirá muito da preparação e programação do Governo. E por último, Sr. Ministro, para terminar, dizer-lhe que uma vez que entraram agora 100 novos agentes, estando mais 86 em processo de admissão, e uma vez que estão previstas admissões até 2023, como é que isto vai ser compaginável com a reforma aqui prevista e a separação orgânica proposta? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro da Administração Interna. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Coelho Lima. Bom, manifestamente o PSD tem um problema com o tempo e tem um problema com a coerência. O Governo tem esta matéria que era conhecida no programa do Governo, que foi anteriormente programa eleitoral do Partido Socialista, que foi apresentado no verão de 2019. É um programa para 4 anos. Manifestamente o PSD o que não quer é nenhuma reforma e não tem nenhuma ideia sobre isto, não tem nenhuma ideia sobre serviços partilhados, não tem nenhuma ideia sobre tecnologias de informação na área da segurança interna, não tem nenhuma ideia sobre segurança interna. E por isso a primeira declaração que eu conheço do Dr. Rui Rio sobre esta questão é este lamentável tweet, tal como não conheci
Eu saúdo todos os deputados que estiveram aqui no dia 8 de abril numa discussão da questão do que tinha acontecido no aeroporto. Eu não me recordo de nenhuma intervenção sua. Manifestamente, fronteiras foram fechadas em março. Digo, aliás, o CEF esteve ligado quer ao fecho de fronteiras em março, está agora, como está a PSP e a GNR, como também relativamente a outras funções, falei aqui da atribuição de direitos a migrantes. Isto é assim, o Estado não para. Também não foi ninguém do PSD, do PS, que disse que o que era bom para resolver problemas difíceis era suspender a democracia por 6 meses. Não. Respondemos à pandemia mantendo a democracia e fazendo as reformas indispensáveis para a modernização do Estado. Obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado André Coelho Lima. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Dizer-lhe o seguinte. Em primeiro lugar, não colhe a insistente tentativa de dizerem que o PSD tem ou não tem nenhuma ideia. Eu vou dar-lhe uma informação que provavelmente talvez já se tenha apercebido dela. O Sr. Ministro está a governar. E quem está a governar tem o dever, não é o direito, é o dever, de apresentar propostas e trazê-las à discussão no Parlamento para aí serem debatidas as ideias que o PSD e os outros partidos tenham. Se está a contar com ajudas e auxílios às ideias que lhe compete a si e ao seu governo ter, não vai ter. Vai ter na altura que for devida institucionalmente. E depois dizer-lhe outra nota. Disse que não foi ninguém do PS que falou na suspensão da democracia por 6 meses. Como está a procurar a arqueologia política, vou-lhe recordar que também não foi ninguém do PSD que levou o país à bancarrota e que está ainda hoje a contas com a Justiça por atos praticados no exercício do governo de Portugal. E, portanto, se é para a arqueologia, nós, pelo menos até ao 25 de Abril, poderemos ir. E, Sr. Ministro, para terminar, dizer-lhe o seguinte, fazer-lhe uma pergunta diferente da matéria que temos vindo a abordar até aqui. No final de dezembro também, o Sr. Diretor Nacional da PSP, na saída de uma audiência com o Sr. Presidente da República, manifestou que estava, as palavras são dele, que estava a ser trabalhado com o Governo a possibilidade de criação de uma Polícia Nacional. E, portanto, a seguir, isto foi dito, e foi dito inclusivamente que assentava em conversações com o Governo, que naturalmente não especificou. Mais tarde, agora recentemente, o Sr. Diretor Nacional considerou essas declarações, eu vou citar, um descuido bondoso. O que significa que, sem prejuízo da bondade das declarações, que se são descuidadas é porque disse exatamente aquilo que estava em cima da mesa. E eu pergunto ao Sr. Ministro, uma vez que ambos, ou melhor, pelo menos o Sr. Diretor Nacional, a primeira pergunta é se aquilo que o Sr. Diretor Nacional disse corresponde, vou concluir, corresponde ou não corresponde à verdade, que havia conversações nesse sentido, e em segundo lugar, como qualifica a circunstância de 2 dias depois o Sr. Primeiro-Ministro ter dito que não havia rigorosamente nada. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro da Administração Interna. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu julgo que até pelo chamado bordão do desespero que aqui utilizou, transitou e julgado a absoluta inexistência de uma ideia do PSD em matéria de reforma da segurança interna. O Governo está a governar e é por isso que surpreende o PSD, porque cumpre aquilo que está no programa do Governo. Na reforma do CEF, nos serviços partilhados com especialização funcional das polícias e regras próprias, prioridades de admissão diferentes para a PSP e para a GNR. E, naturalmente, porque as matérias são trabalhadas, naturalmente, há aqui um quadro que foi aqui hoje anunciado no Parlamento, como foi anunciado adequadamente, como o Sr. Deputado sabe, porque o integra no Conselho Superior de Segurança Interna, como foi já transmitido nas suas linhas gerais aos sindicatos que representam os trabalhadores do CEF e que cumpre o programa do Governo. Separação orgânica muito clara entre as funções policiais e as funções de autorização e documentação de migrantes. Não estou a ser nada original. Estou mesmo a ler 2 linhas do programa de Governo apresentado no verão de 2019. Não foi em dezembro de 2020. Conclua, Sr. Ministro. E por isso, nessa matéria, eu afirmei aqui hoje aquilo que tem a ver com redistribuição de funções policiais, controle de fronteira marítima,
Guarda Nacional Republicana, que já está nas Ilhas Gregas, que já controla a relação com Espanha nessa matéria, com alargamento das funções da PSP nas fronteiras aeroportuárias, consolidação na Polícia Judiciária daquilo que é a competência relativamente aos crimes de imigração ilegal e de tráfico de seres humanos. É transparente, reforça a segurança interna. Gostaríamos que o PSD estivesse mais próximo daquilo que é a história de quando foi um partido essencial para a democracia.